muitos outros temas quentes e urgentes para começar bem, de forma agitada e bem informativa, esse 2025. E antes da gente seguir aqui explorando um pouco mais esse tabuleiro geopolítico, financeiro, eu queria muito falar um pouco da nossa situação aqui no Brasil, a nível municipal, até porque um novo ciclo de política se inicia depois das mais de 5.700 corridas malucas Brasilzão afora no passado, e o Centrão e a direita principalmente, como nós reportamos aqui largamente, foram os grandes vencedores das eleições municipais de 2024. E hoje, meus amigos e minhas amigas, mais de 5.700 prefeitos tomam posse no Brasil. Inclusive, vamos direto com a Beatriz Manfredini, nossa Bia Manfredini, trazendo todos os detalhes. Onde é que você se encontra, minha querida Bia? Conta pra gente. Oi, Marinho, bom dia, feliz ano novo para vocês aí no Morning Show, para toda a nossa audiência. Eu falo aqui de frente ao Teatro Municipal, coração da capital, centrão de São Paulo, porque é o Teatro Municipal que vai receber agora pela tarde uma das cerimônias, que complementam aí o processo de posse do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, prefeito reeleito, portanto, posse para o segundo mandato dele, O prefeito Ricardo Nunes estará na Câmara de Vereadores aqui da capital paulista às 3h30 da tarde para a solenidade da posse. Essa é a primeira etapa, dessa cerimônia. Então, ele, o vice, Coronel Melo Araújo, do PL, e também os 55 vereadores que foram eleitos aqui na cidade de São Paulo, participarão dessa solenidade na Casa Legislativa, na Câmara Municipal aqui de São Paulo, de modo muito parecido, muito similar com o que ocorre nos outros mais de 5.500 municípios espalhados pelo Brasil. Depois disso, às 4h30 da tarde, por isso eu falo então de frente do Teatro Municipal aqui de São Paulo, Ricardo Nunes vem para o Teatro Municipal junto com o vice e com os secretários para uma segunda cerimônia, uma cerimônia mesmo de início de governo, de pontapé inicial nesse segundo mandato, em que ele dará posse a diversos secretários que vão integrar então esse time para o segundo mandato. Alguns foram mantidos, caso do secretário da Saúde, Luiz Amarco, da Educação, Fernando Padula. Outros foram remanejados, trocados de pasta, como, por exemplo, Fabrício Cobra, que saiu da Casa Civil e assume subprefeituras, e outros, então, entraram neste novo mandato, um mandato em que Ricardo Nunes recebeu o apoio de 11 partidos, além do dele próprio, claro, o MDB, então estava ali numa coligação com 12 partidos pela reeleição, então tem sim que dialogar e conversar com essas siglas na hora de escolher os secretários, e tem diversos secretários novos, então tem secretários, inclusive, que acabaram de deixar mandatos em prefeituras aqui da Grande São Paulo, prefeito de Osasco, Orlando Morando de São Bernardo do Campo, por exemplo, vão integrar secretarias na capital paulista. Outro exemplo é Henrico Mizasi, que é atualmente o presidente do Diretório Municipal do MDB, o partido de Nunes aqui na capital, que assume a Casa Civil. Essas são algumas das mudanças, então, que a gente vai ter nessas solenidades que ocorrem hoje aqui na capital. Lembrando que o MDB, essa vitória do MDB aqui em São Paulo, é uma vitória muito importante para o partido, que junto com o PSD em primeiro lugar, depois o MDB, tomaram aí grande parte das prefeituras das cidades pelo Brasil, agora em 2024 na eleição, e assumem agora em 2025. Foi um avanço bastante grande desses partidos, que se identificam aí como centro-direita, tem grandes parcerias também, mais com esse lado do espectro direita, estão começando diversos mandatos, assumindo aí a maior parte da população do país, a partir de agora, a partir desse 1º de janeiro de 2025. Marinho. É isso aí, minha querida Bia Manfredini, e agradecendo já a sua presença aí para fazer a cobertura da posse do prefeito, agora reeleito, Estava na chapa do Bruno Covas, mas agora sim eleito ali, liderando, capitaneando a chapa e assumindo aqui as rédeas da cidade de São Paulo pelos próximos 4 anos. Eu queria fazer só uma errata aqui, o Diogo da Luz, que é o conhecedor da configuração municipal global, eu falei 5.700 municípios. Não, são 5.570, é a última contagem que tem no Brasil. Tô certo ou não tô, meu caro Diogo? 5.570, e olha, há controvérsias até no governo federal. O IBGE diz uma coisa, outros órgãos oficiais dizem outra. No meu entender, são 5.570. Certa resposta, então. Certa resposta. Mas, inclusive, é muito curioso, 387 desses mais de 5.500 municípios concentram mais da metade da população brasileira, só para você entender a densidade populacional, a distribuição do povo. Mas vamos falar aqui realmente do povo que vai ser afetado pelas políticas públicas desses mais de 5.500 prefeitos. Durso,
Essa coisa dessa posse, pô, 1º de janeiro, tem que ser revista, né, cara? Para presidente já mudou. Independentemente de quem seja eleito ali no pleito de 2026, mudou do 1º de janeiro para 5 de janeiro. Graças a Deus. Falo isso porque o pessoal já vai com uma ressaca federal, tendo que botar terno e gravata e já ter que encarar cerimônia oficial. É uma desgraça, né? O que você acha? Ué, estarão de terno e gravata como eu hoje, 1º de janeiro, de terno e gravata trabalhando aqui. Mas realmente não faz diferença nenhuma começar no dia 5 e poderia ter esse prazo para que todos possam, pelo menos, retornar do seu destino, porque isso prejudica até o deslocamento do retorno a São Paulo ou à cidade que o prefeito e seu grupo foi eleito. Com relação às expectativas, Marinho, o que eu posso dizer é o seguinte, havia uma tensão, uma preocupação, porque o prefeito Ricardo Nunes, para a sua reeleição, montou um grupo de apoio com muitos partidos. Então, sempre há uma preocupação quais serão os secretários, porque uma forma de você agradar aquele que te apoiou é, de fato, trazer para o seu secretariado algum tipo de indicação desses partidos que lhe apoiou. Mas, na verdade, não. Me parece que grande maioria são de corpo técnico. Me agradaram os nomes aí eleitos pelo menos a grande parte, pelo prefeito reeleito Ricardo Nunes, que traz a doutora Ângela Gandara Martins, o próprio Fabrício Cobra foi realocado, uma equipe que me parece bastante competente, que não tem cara de simplesmente troca política para a reeleição. Isso foi bom para a cidade de São Paulo, porque nós teremos, sem dúvida nenhuma, missões complexas. A cidade é gigantesca, nós temos que enfrentar situações que a prefeitura tem absoluta gestão, inclusive em parceria com o Estado de São Paulo, e a reeleição do Ricardo Nunes também foi boa para continuar essa parceria entre o Tarcísio, que tem ainda 2 anos pela frente, e o prefeito Ricardo Nunes, para que tenhamos uma cidade e um estado, pelo menos aqui, melhor. Ganhou na lábia, ganhou no voto, respaldado aí pelo voto popular, 4 anos adiante da nova gestão de Ricardo Nunes. Mas olha só, sem mesmo ter começado de fato os mandatos, muitos dos prefeitos eleitos ou reeleitos, inclusive, já estão de olho nas disputas estaduais de 2026. Pelo menos em 8 capitais, pessoal. Essa é a previsão, tá? No Nordeste, para vocês terem uma noção, para se ter 3 prefeitos de capitais já tomam posse com a expectativa de renunciarem antes, em nome da disputa aos respectivos governos dos estados. Então, para você ver que, enfim, como o poder é afrodisíaco, né? O sujeito mal senta numa cadeira, já está olhando para cima. É complicado, né, Jess? Não, é complicado, mas, André, eu acho que é realista, assim, porque a forma como a nossa política funciona, as eleições de meio termo, aí, de 2 em 2 anos, aqui me refiro à prefeitura, 2 anos depois vem governador. Alguns nomes já sabem que são muito fortes, então eles já se preparam para fazer sucessão. Acho que o exemplo mais claro, translúcido disso, que até numa entrevista recente disse 2026, a gente discute em 2026, é o João Campos, lá do Pernambuco, que ganhou no primeiro turno, é um prefeito extremamente bem avaliado, vem de um grupo familiar político que contém 2 governadores, né? O avô dele, Miguel Arras, foi governador e o pai dele, o Eduardo Campos, também foi governador. Então, assim, ele, com toda essa avaliação, ele está sendo um nome até expoente dentro da esquerda, ele que está no PSB, e ele já está se preparando aí, escolher um vice. Como que a gente percebe que a pessoa vai renunciar e sai para governador? É a escolha do vice. Porque a escolha do vice de todos esses nomes que já tem essa vontade, essa ânsia e quase essa configuração de montar uma chapa para governo do estado, eles normalmente escolhem vices mais próximos. É o caso do João Campos, que escolheu o ex-chefe de gabinete dele, o Vitor, para ser vice-prefeito e vai fazer essa transição, provavelmente competindo. As pesquisas já mostram ele à frente da atual governadora Raquel Lira. Nós também temos o JHC, que é lá de Alagoas, que também foi um político muito bem avaliado, que tem uma força política muito grande na região e que também teve uma escolha de vice bem pessoal. E por assim vai, Maranhão, no Rio de Janeiro, sua cidade natal, nós temos lá um clássico disso. Eduardo Paes diz que não, mas é óbvio que vai competir, sim. Não, deve competir, Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro, 4º mandato, por 2 fatores, né? Porque realmente é o movimento tradicional, há de se esperar, mas, por outro lado, o deserto de opositores minimamente dispostos a o enfrentar e trazer um discurso contrário. Ele que foi derrotado para o governo do estado em 2006, ainda não era prefeito,
quando o Sérgio Cabral foi eleito, né? Ficou em 5º lugar no primeiro turno, também derrotado por Wilson Witzel. Quem lembra do Wilson Witzel? Atirar na cabecinha, lembra dele? Que pulou ali na ponte, no helicóptero, fez aquela pirotecnia, acabou empichado, mas também derrotou Eduardo Paes aqui na onda Bolsonaro de 18. Não, e quando a gente olha para o vice do Paes, a gente confirma essa tese do vice pessoal e mais próximo. O Cavalieri, que é o vice do Paes, ele de fato conheceu ele ainda na faculdade, é uma pessoa de confiança, quem se construiu uma forte relação, tendo em vista que houve uma desistência do principal nome dele, o deputado Pedro Paulo. Agora, pelo menos, Diogo da Luz, pelo amor de Deus, pelo menos o clima dessas posses do prefeito aqui de São Paulo e do Rio já são, enfim, figurinha carimbada, carta marcada, esse clima ameno, como se fosse algo super protocolar, como se nada tivesse acontecendo, é tão emocionante quanto ver mais um queniano ganhando a São Silvestre. Não acha? É mais ou menos isso, mas eu vejo em São Paulo uma situação um pouquinho diferente, Maria, que me deixa animado. Não sei se eu estou no clima de início de ano e por isso estou vendo assim, mas no fim do ano passado eu já achava. O prefeito, enquanto vice, depois que assumiu com a morte do Covas, parecia um pouco acanhado, um pouco inseguro em certos movimentos. A minha percepção é que depois que ele foi eleito no segundo turno, ele se encheu um pouco mais, se ficou mais confiante, teve segurança de nomear um secretariado que me parece bastante apropriado e vejo ele mais ativo, mais disposto a fazer as coisas que ele realmente acredita. Estou confiando e quero dar aqueles tais 100 dias de voto de confiança para a Prefeitura de São Paulo e torcer demais, porque eu sou paulistano e quero ver a cidade melhor. Agora, de outro lado, eu me compadeço com o povo de Oroz, no Ceará. O prefeito de lá, Simão Pedro, se elegeu e uma semana depois disse que assim que assumisse iria renunciar, porque ele já tinha conseguido um cargo de deputado estadual, ele era suplente, mas uma das deputadas conseguiu outro cargo, então ele poderia ser deputado estadual. E falou, então eu vou assumir e renunciar de imediato. Imagina a frustração da população. E mais, a vice dele, Tereza Cristina, é sua mãe. Ou seja, ele já fez a campanha pensando, se eu ganhar, mamãe cuida da cidade e eu vou ser deputado estadual. Isso, para mim, é uma vergonha. Essa mamãe que tu tá falando não é minha Tereza Cristina, não, né? Não. Não, né? Só coincidência do nome, Tu lava a tua boca para falar da minha. A minha vem forte aí para 26, tá ok? Ô, Durso, me ajuda, Durso. Sua expectativa aí também. E, mais uma vez, o fator Kassab, plenipotenciário, superpoderoso, tentáculos Brasil afora, como é que você está vendo isso? Até que ponto um cacique partidário tem influência, ascendência sobre esses novos gestores municipais? Tem influência. É a política, né? Você, quando precisa de grandes nomes para uma campanha que foi difícil aqui em São Paulo, nós tivemos o Guilherme Boulos, tivemos o Marçal, tivemos concorrentes que a gente tinha dúvida, que nem o Datena, não sabia como se sairia. Era muito difícil. O próprio Ricardo Nunes não entendia direito como que ele lidaria com essa campanha, porque, como bem lembrou o Diogo da Luz, teve a situação anterior com o Bruno Covas, que tinha sido eleito. Então, ele precisou de uma grande base, e essa base cobra, isso é inegável. Agora, a gente vai ter que ver na prática o quanto ele deixará ser influenciado ou não. Tem algumas figuras que são eleitas e simplesmente assumem o cargo com absoluta autonomia. Outras ficam sempre amarradas. É difícil trazer algum tipo de análise agora, porque nós precisaremos ver como esse grupão que foi formado para eleger o Ricardo Nunes vão lidar. Mas eu falei, né, ô Marinho, a minha primeira impressão, que era uma impressão para analisar esse tipo de influência, seriam os nomes dos secretários. E aí você vê, o próprio prefeito Ricardo Nunes convidou o ex-diretor do Banco Central, o Ricardo Campos Neto, uma figura técnica e não tão política. Me parece que o Ricardo vai ter bastante autonomia para dirigir a cidade de São Paulo. Espero que assim seja. Ele mudou muito, assim, eu concordo plenamente com o Diogo. Nós víamos um Ricardo Nunes, um prefeito Ricardo Nunes há 2 anos muito diferente e pouco ativo, assim, em termos de posicionamento político e visibilidade. E hoje nós vemos que depois dessa campanha, e foi uma campanha muito agressiva, foi uma campanha bem difícil para ele, pessoalmente, para a família, que ele
mudou, assim, de perspectiva de liderança. E eu vejo que existe uma figura por trás de incentivo dele, que deu talvez uma certa confiança e um apoio que no jogo político ele não teria tido antes desta forma, que foi a figura do governador do estado, Tarcísio de Freitas. Então, assim, nós vemos um Ricardo Nunes agora muito mais ativo, muito mais incisivo e com um contorno maior do que ele quer e vai fazer, até nas escolhas para o secretariado, de fato. Inclusive, muito mais bonito, Jess Peixoto. Você viu os procedimentos estéticos? Eu acho que tem uma correlação. Você viu os procedimentos estéticos com toxina botulínica que o Ricardinho fez? Você percebeu? Percebi, André. Está parecendo um bumbum de bebê? E se ele fizer o mesmo por São Paulo, a cidade vai melhorar bastante, porque deu certo o procedimento estético dele.